Fala galera, muito boa tarde, bom dia, boa noite, eu não sei qual horário você está me vendo. Hoje o programa especificamente está sendo gravado, mas é por um motivo especial. Estou aqui hoje com uma pessoa muito, na verdade eu estou com várias pessoas aqui no estúdio especiais, né? Mas hoje eu vou entrevistar uma pessoa especial. E antes de mais nada, eu quero te pedir uma coisa, que você possa dar um like nesse vídeo, porque hoje o conteúdo ele vai ser muito, mas muito forte, transformador, te garanto isso. Hoje, quem está aqui comigo como entrevistada é a missionária Ana Lúcia. Ela é uma mulher de Deus e também líder do ministério da Igreja Assembleia de Deus Tudo pelo Reino, no bairro Âncora, em Rio das Ostras. Esposa do pastor Marcelo. E também minha líder espiritual, né? Estamos aí, ó. Estamos comungando. Seja bem-vinda, missionária Ana Lúcia. Obrigado, uma boa tarde para todos, né? E preste atenção, que vem coisa nova para você hoje. Aleluia. Hoje o programa vai ser um pouquinho diferente. Você que tem costume já de nos acompanhar, eu falo muito sobre negócios, né? O Venda Mais Cast é um dos maiores, se não o maior podcast de negócios e desenvolvimento pessoal da região dos lagos, mas hoje eu tive uma iluminação de Deus de trazer aqui uma missionária para falar algo muito, mas muito importante. Por quê? Porque não tem como um empreendedor ou qualquer outra pessoa ter sucesso na vida financeira se ele não tem sucesso na vida, primeiro, espiritual e na emocional. Não adianta você correr atrás de dinheiro se você tem a sua alma perturbada e o seu espírito perdido. Então hoje o programa vai ser para falar um pouquinho sobre isso e aprendermos mais sobre o mundo espiritual e com esse testemunho maravilhoso que essa missionária tem. Vamos começar aqui, desde já. Só para pontuar aqui, as pessoas maravilhosas que estão aqui, é a minha amada esposa, pela primeira vez visitando o estúdio aqui. Ela está ali me olhando com uma cara meio assim, o que ele vai falar. Tá aqui o meu filhote Lucas, que está aqui assim também, não está aparecendo, mas está observando. E também o Hugo Berrial, meu melhor filmmaker que tem das galáxias. Ele sempre está aqui, né? Mas ele também é especial. Vamos lá, missionária Ana Lúcia. Oi. Vou começar já aqui com uma pergunta bem forte. O que é para você ter sucesso na vida espiritual? Fala um pouquinho para essas pessoas. O que é ser realizado espiritualmente? Antes de a gente entrar em testemunho, fala um pouquinho sobre essa realização espiritual para essas pessoas entenderem como funciona isso no seu coração. No meu coração eu vejo conhecer Jesus. A gente temos que conhecer Jesus e saber realmente a decisão ser tomada, né? Porque a gente até quer muita coisa, a gente até acha que sabe muita coisa, mas nem tudo chegaremos a um lugar por nós próprios, mas sim guiado por Deus. Guiado por Deus. Isso é muito importante, porque tem muita gente que fica preso a coisas da terra, né? Sim. São importantes, nós precisamos de dinheiro, a gente precisa comprar, comer, mas não é o mais importante. Não, o mais importante na nossa visão, eu falo nossa porque eu também sou cristão, é Jesus Cristo. Eu quero contar um pouquinho no testemunho, eu posso dar uma palhinha aqui antes da história começar a falar aqui? Sim. O que acontece? A missionária Ana Lúcia, ela teve uma vida no passado, porque muita gente fala assim, na igreja tudo ex, né? Mas eu quero saber o que você, se você é perfeito, você atira a primeira pedra. Jesus falou sobre isso. Quem nunca pecou? Todo mundo pecou. Só que Deus selecionou essa senhora que está aqui para uma grande obra, um grande chamado. E por isso que eu trouxe ela aqui, foi direcionamento de Deus pro meu coração, para que nós possamos juntos aqui levar para você uma mensagem poderosa. Ela no passado, ela se envolveu com coisas erradas, ela vai falar aqui, ela vai explicar o testemunho dela, e Deus transformou a vida dela, colocou ela num lugar de honra hoje. Ela é uma missionária que já pregou em vários lugares, inclusive em Manaus, e tá para pregar fora do Brasil. E algo novo está chegando, né, através da vida dela em muitas casas. Já foram muitas e muitas, se não até milhares de almas impactadas pela pregação desta mulher. Então olha só como o poder da palavra é forte. Então vamos começar aqui. Como começou a sua história? Fala um pouco com o pessoal aí e fica à vontade que eu não vou nem interromper. Só se a gente for perguntar alguma coisa, mas fica à vontade. Sim. Como começou a história de Ana Lúcia? Então, a minha história começou minha mãe vindo de Vitória, né? E ela chegando aqui no Rio de Janeiro, conheceu meu pai, veio para ganhar vida, né, trabalhar, tal, e conheceu meu pai, e ali para ela era um príncipe encantado e não foi dessa forma. E dali ela passou uma decepção muito grande,
teve 7 filhos, e ali o meu pai vendeu a casa por passarinho, muita traição, ao ponto dela ter que sair da comunidade, da casa dela e morar na rua. E isso ela levou a nós com ela. Né? Nós moramos na rua, ali eu me lembro muito bem que era na Praça 15, perto do fórum, né? E moramos ali por muito tempo, e ali muitas mulheres passavam por ali, né? Advogada, juíza, e uma delas olharam a situação da minha mãe e chamou minha mãe para levar a gente para um orfanato, em Jacarepaguá, Santa Rita de Cássio. Né? E ali nós ficamos, minhas irmãs ficaram em um comigo e os meus irmãos em outro, e certo tempo minha mãe ia visitar, muito suja, muito triste, e eu sempre pequena, muito pequena, perguntava, mãe, mas por que a senhora está assim? Ela está morando na rua ainda. E a gente muito triste, resolvemos sair fora do tempo. Sair fora do tempo, chegamos, conquistamos, né? Tudo que eu vivi na minha infância, eu não tive uma oportunidade de ter uma boneca que eu queria, uma televisão. Eu não tive. O meu destino foi para outro rumo. E quando eu saí dali, eu fui para casa, a primeira coisa que eu queria é dar uma casa para minha mãe. Né? Um sonho. O meu sonho era uma boneca. O sonho de muitos de uma criança, de uma jovem, é um tablet, é um celular, mas o meu sonho ali era uma casa para minha mãe. É honrar minha mãe, ter um teto para a gente morar. Então, ali tiramos o meu pai, tiramos o meu pai da casa, eu e meus irmãos, e entramos para dentro da casa. Só que não só entrar para casa, havia outras necessidades, a casa não tinha nada, minha mãe não tinha trabalho, era muito difícil aquela época, não era como hoje, então a gente vendia bala ou pedia dinheiro. Né? Ou então batia em porta, pedia arroz, feijão, nós vivíamos assim. E eu criou uma revolta em mim, na minha trajetória, e eu fui para rumos errados. Né? Eu escolhi, né? Porque não é uma desculpa, né? Para errar ou fazer alguma coisa errada. Eu escolhi a melhor forma de mudar o meu cenário. Eu não quis trabalhar, eu achei a melhor maneira. E eu comecei roubando fruta, muita fome, né? Que a gente passava, e minha mãe mandava a gente ir para a feira pedir. E eu não queria pedir, porque dava coisa amassada, dava coisa ali do lixo, e eu já estava crescendo, então comecei a roubar. Roubar comida, roubava arroz, roubava tudo que eu podia roubar para comer, para levar para casa. E minha mãe nunca perguntava. E isso foi um dos erros da minha mãe, de não perguntar, não insistir, e ali eu fazia. E hoje eu vejo que a palavra diz, né, que um abismo puxa o outro. Né? E dali eu fui para coisas maiores. Não parei ali. E da comida eu fui para roupa, que eu não tinha roupa. A gente vendia doce, era muito ruim. Era moedas antigamente. Hoje se torna 50 reais, 10 reais. Não, antigamente era moeda. Então o pobre era uma pessoa dificultoso para entrar numa sociedade. Hoje a gente pode ter um micro-ondas que uma pessoa que tem um grau maior de estudo tem, por conta do trabalho, né? A economia, tudo mudou. Vai se passando, as coisas vão mudando. Mas outra hora não, era muito dificultoso. E aí começou a minha trajetória para o lado errado. E aí ela foi para essa... Olha só, eu quero só pontuar aqui que ela escolheu, foi uma decisão. Foi. Só que foi uma decisão porque naquele momento a senhora não tinha... Não tinha outra opção. Eu não tinha porque eu era muito jovem e a gente vendia doce e era muito frio a rua. E eu cresci, não foi nem por uma escolha, porque eu quis. Eu criei dentro de mim uma raiva do meu pai, uma raiva por causa de tudo. Eu não entendia, não compreendia o que estava acontecendo na minha vida. Como que uma pessoa cresce, tem uma família, mora na rua, passa fome, a trajetória dela muda. Na minha convicção, eu não pedi isso. Eu tinha aquela mente, poxa, por que a gente está sofrendo muito, mãe? Por que isso tudo com a gente? Eu não entendia isso. A pessoa nasce, as pessoas nascem, tem tudo. E a gente não, eu nasci já nascendo para ficar na rua, para ir para um colégio de freira, para vender um doce, para pedir coisa na rua. Então aquilo ali começou o diabo, ele começou a trabalhar dessa forma. Ele viu algo em mim que ele podia levar para outro lado. Minha mãe sempre foi uma mulher honesta, meus irmãos, ninguém, todo mundo. Minha mãe sofreu o que sofreu, mas foi uma trabalhadora. Só que eu já escolhi o rumo mais fácil, por conta dessa raiva, dessa ira do meu pai, da situação, não queria entender.
Foi uma revolta. Isso aí. E essa revolta te inclinou a um caminho errado, já por si só nós somos ruins, né? O ser humano ele é ruim, e aí você viu uma facilidade, como criança inocente, viu a facilidade, começou a fazer e foi ficando mais fácil fazer, até o ponto que ficou normal. Isso aí. E aí continuou, vamos lá. Depois que a senhora entrou para essa vida errada, numa comunidade, vocês moravam, não tinham condição, e aí você, como é que foi essa transição? Porque tudo bem, a gente já entende que passou por esse momento difícil, ruim, você começou a crescer hierarquicamente no mundo ali do crime, vamos dizer assim. Isso, eu fiquei presa, aquilo ali. Eu queria sair muitas das vezes. Fiquei presa, porque eu comecei aos poucos e foi crescendo, né? Era só mesmo a comida. Minha mãe vai comer, nós não vamos mais passar fome, e vai ter o que comer. Agora a gente tem. Eu roubava as melhores frutas, aquela ali é bonita para minha mãe chegar em casa. Depois foi com roupa. Nós não vai andar com roupa emprestada, nós não vai andar com peças íntimas molhadas mais, né? Roupa rasgada. E dali foi indo, e dali foi crescendo a ambição, né? Eu fiquei ambiciosa demais. E eu falei, não, agora nós vamos embora. E comecei, né, a ir para outro lado, roubo, né? Comecei a roubar a mão armada, né? Fiquei presa, né? Ninguém entendeu nada, minha família. E ali eu fui indo cada vez mais me afundando. Perfeito. Quando você passou por um momento difícil, quando você começou a roubar, você foi presa mesmo? Presa? Fui presa. Fui pra delegacia, fui pra prisão. Fui pro presídio. E como é que foi essa transição do encontro com Cristo? Você teve alguma experiência nesse período de tempo? Alguma coisa te alertava, te mostrava para você mudar? Porque hoje você está totalmente transformada. Porque hoje as pessoas olham e falam, quem não conhece, né? Sim. A missionária Ana Lúcia e tal. E quem te conheceu no passado também, às vezes, não te viu ainda e fala. Mas agora você vê o passado com o presente, essa mudança. Como é que aconteceu essa transformação? Eu sempre quis. Eu sou uma mulher, eu sou uma pessoa que eu nunca quis o mal. Eu sou sincera, estou aqui perante espectadores. Eu nunca quis o mal. Aquilo veio na minha vida. Foi uma maneira de escape E ali eu me envolvi, me enrolei naquilo. Eu orava ao Senhor. Eu me pegava em si. O que eu estou fazendo? Mas eu já estava enrolada, eu já estava... Estava presa naquilo. Presa naquilo. Era dinheiro, era fama, era nome, era amigos, E para mim veio na minha mente, eu não tenho mais outra opção. Eu não tenho mais como trabalhar, eu não tenho mais... Eu já estou agarrada nisso. E hoje as pessoas muitas das vezes se perguntam, né, quando vê, e só uma mãe sabe, né? E ali eu fui indo, e quando eu fui presa, eu tinha 2 filhos, né? E eu tive na primeira cadeia, eu estava com um filho. E foi assim, o chão caiu, né? Eu presa, longe da minha mãe, nunca vivi aquilo, quase fiquei maluca, porque cárcere, minha mãe humilde, como ia me visitar, de onde ia tirar dinheiro, minha vida. Então eu ficava me perguntando, olha a minha trajetória, para onde eu estou parando, né? E lá, muitas das vezes, eu conversava com muitas pessoas. Eu nunca tive um encontro com Deus lá na cadeia, não. Nem aonde eu morava. Eu sabia, eu tinha consciência que existia um céu, que existe sim um inferno, que Deus existe. Eu tinha uma consciência, mas não conhecia o Senhor Jesus. Você só ouvia falar? Só ouvia falar. E por isso que eu chamava o nome dele. Por isso que eu pedia a ele, da minha forma, do meu jeito. E eu creio, né, o pastor João, que ele me ouviu. É por isso que eu estou aqui hoje. Perfeito. Que eu era errante, pecadora, e ele teve misericórdia de mim. Misericórdia. Eu quero chegar ao ponto que você foi nessa caminhada, você foi presa a primeira vez, passou por um processo muito difícil, a gente entende, mas conta agora, agora eu quero que vocês prestem atenção, que é a parte da transição quando você, de fato, teve um encontro com Deus, que foi um cenário. Sim. Se eu não me engano, você teve uma traição, você achou uma coisa e foi outra, foi surpreendida, mas ali ao mesmo tempo você também foi livrada por Deus e teve um encontro. Conta essa história para as pessoas. Então, aconteceu que eu saí, né, do presídio, e quando eu saí eu estava definitivamente a parar. Não vou roubar mais, sofri demais, e parar. E eu fui numa igreja, né, voltei, né, pro crime, voltei pro roubo.
Mas eu fui numa igreja, eu fui convidada para ir numa igreja. E quando eu fui nessa igreja, uma irmã chegou para mim, usada por Deus, e falou que ia acontecer fatos na minha vida. E eu fiquei atenta em uma semana. Em uma semana atenta, mas fiquei desprensa ao mesmo tempo. E aconteceu que chegou um fato dessa hora. Uns amigos que diziam ser meus amigos, né, me convidaram para ir para um lugar. Eu fui neste lugar. E neste lugar eles me interrogaram. E eu já estava amarrada, né, para morrer. E ali naquele lugar, eu na ida da morte, porque eu saberia, no meu ponto de vista, que eu não iria voltar. Mas eles te chamaram pro lugar e foi uma armadilha. Foi uma armadilha. Aí te eu já estava pegaram, em outro lugar. Pegaram, aí eles te bateram, te amarraram. Não me bateram. Não bateram. Só me amarraram Só e falaram que ia me matar. Ah, eles te amarraram e botaram a pressão psicológica. Vamos matar. E ia matar mesmo. Iam matar. Eu sabia que ia porque é muito relativo isso. A gente pensa que mas não é. Esse outro lado é muito enganoso, é muito perigoso também. Então é uma mistura de tudo, que não é bom. E eu já sabia, só que eu não queria acreditar, eu não acreditava e eu fui. E nisso que eu fui para um caminho muito longo, né? E nesse caminho muito longo eu comecei a clamar ao Senhor, né? E eu tenho um versículo muito forte que fala para mim, né, o meu coração sempre sobre isso, que há caminho para o homem que parece perfeito, mas o final leva à morte. Foi o caminho que eu estava trilhando. Uhum. E aquele momento que eu estava indo, eu estava clamando ao Senhor, do meu jeito, porque eu saberia que eu não ia voltar no meu ponto de vista. E fui. E quando chegou no meio do caminho, pararam comigo. E não, antes de chegar no meio do caminho, a gente indo, e eu tinha 2 amigos meus ao meu lado, na esquerda e na direita, e muitos ao redor, e eu falei para um deles, olha, a gente vai, aí tu vai morrer. Eu falei, eu sei, mas quando acontecer, dá um tiro na minha nuca. Porque eu não quero sentir dor, eu não sei como é que é, eu já morro logo, eu estava fora de mim já. E ele falou, então tá bom. E a gente fomos, só que chegamos numa BR. Só que nessa ida minha, eu comecei a chamar, né? Ai, Senhor, que vem umas crianças, embaraça o lugar e todo mundo corre e eu corro também. Eu comecei a imaginar algumas coisas que possam me livrar daquela situação no momento. Só que nada acontecia. E quando chegou no momento da execução, eles pararam, já estava de noite. Eu fui para morrer para o mundo e nascer para Cristo à tarde. E chegou lá, era noite. E eu vi uma dispensação deles, que eu vejo que Deus estava já no local. Eles me largaram e foi nessa hora que eu vi uma oportunidade. E eu corri. Só que quando eu corri, eu larguei o chinelo e corri. Só que quando eu corri, começou os disparos. Eles saíram? Você meio que ficou sozinha? Eles estavam conversando. E como era uma BR, talvez eles queriam me jogar ou na BR ou me executar com tiro. Você saiu correndo nessa hora. Eu saí correndo. E nesse momento eles atiraram? Atiraram. Aí pegou um na minha perna, que foi na perna esquerda. E como foi uma arma muito potente, então a minha perna travou. Então, por a perna travar, eu não consegui correr mais. E por não correr mais, eu deitei. Só que mais uma parte que eu friso e falo que foi Deus, mais uma vez. Porque eu sou muito ansiosa, eu sou muito elétrica. O senhor já deu para perceber. Eu articulo rápido, eu penso, eu faço, eu não sou parada, eu não consigo parar num lugar. E eu parei. Ficou estátua. E deitei. Então ali Deus já estava direcionando. Eu parei e deitei de bruço e com a mão assim. Foi esse meu parar. E quando eu levantei, eu abri meus olhos, eles estavam vindo na minha direção. Não tinha para onde eu ir. Eu estava ainda ouvindo, vendo, ainda com oportunidade de falar, se mexer. Mas nesse momento você ficou quieta. Nessa posição de bruços, com as suas mãos sobre o seu rosto, e não falava nada. E eles ali chegaram, então... Chegaram com o olho fechado. Eles chegaram e falaram alguma coisa? Não, eles falaram assim, olha, agora vamos fazer uma roda na cabeça dela. Quando der no 3, todo mundo atira. Fizeram uma roda à sua volta? Na minha volta, em prol da minha cabeça, porque eles queriam a minha cabeça. E nessa roda, eles atiraram. Tinham quantos homens? Provavelmente uns 7. Tudo de pistola, fuzil? Tudo pistola, fuzil. E aí, contaram até 3 e atiraram? Até 3. No 1, foi uma agonia muito grande. No 1, eu sabia que eu não tinha mais
E no 3 eu já comecei minha alma, tudo, coração, eu não podia respirar, não podia abrir o olho e nada. Aí no 3 começou os tiroteios. E nesse tiroteio eu não consegui ter dor na hora. Eu peguei muito no meu braço, né, que eu tirando a roupa dá pra ver. Eu peguei muito, pegou no meu rosto, eu tomei na boca, no meu rosto, eu tenho marcas no rosto, eu tenho marcas na boca, e no meu braço esquerdo, na minha perna, nenhum na minha cabeça, mas no meu rosto, na minha face, tomei os tiros. No total, 10 tiros. E ali, quando eu tomei os tiros, no último tiro que eles deram na minha boca, foi aí que eu comecei a agonizar. Que foi o último tiro que você até me contou, que eles acabaram de atirar na senhora e um dos rapazes pegou a pistola e colocou na sua boca e deu o tiro a queima-roupa na sua boca. E aí você viu tudo isso? Vi tudo isso, ouvi tudo isso. E foi quando eu estava para ter o último suspiro que... Você fez o que ali agora? Eu clamei. E na mente. Porque a minha... E nem clamou em voz alta, né? Porque você não tinha como falar, porque... Não tinha. Minha boca... Eu estava com o meu rosto já todo destruído. Inchado. O meu braço, ele tinha dilacerado, caiu. O osso deslocou do outro. Foi de uma 45 e uma 9mm. Pistola. Que quebra o osso. Então, meu osso quebrou, ficou a parte do meu braço pendurado e meu rosto, ele caiu. Então, não tinha. Então, ali, quando eu estava agonizando, eu clamei ao Senhor. Eu lembrei do Deus da minha irmã. Eu não era da igreja, mas ela falava comigo. E eu lembrei 3 vezes, eu falei para ele, Senhor, se o Senhor é Deus da minha irmã, se o Senhor me tirar daqui, eu serei uma grande mulher de Deus. Ali foi o meu encontro. E nada acontecia. Eu estava agonizando, já estava noite, nada, ninguém. Não tinha melhor amigo, não tinha minha família, não tinha ninguém. E mais uma vez, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu serei uma grande mulher de Deus, de nada. Na última vez a minha alma gritou, meu coração gemeu, a minha mente ficou pulsando, e foi a hora que eu gritei mentalmente, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu serei uma grande mulher de Deus. E foi aí que saiu, eu comecei a botar para fora. Os médicos dizem que estava coroando o meu sangue. Que o sangue coagulou na boca e estava te impedindo de respirar. E nesse momento nariz, você clamou e você conseguiu cuspir. Vomitei muito. Mas tá, e depois você cuspiu tudo e voltou a respirar? Voltou a respirar. E depois? Eu levantei. Você conseguiu levantar? Levantei, fui para uma BR, me arrastando, com medo de que voltasse eles lá e me pegassem lá para conferir. E na BR, eu caí no chão na BR, e aí Deus mandou socorro. E aí chegou alguém para te recolher? A SAMU. Por conta de ter muito tiro na região. Ligaram para a polícia, a SAMU, e veio. E aí você acordou depois de meses, então? Acordei, fiquei em coma, acordei num hospital, e dali eu fui para um centro de recuperação. E aí começou uma trajetória. Trajetória da minha vida. E isso tem quantos anos? Eu sou casada há 14, então deve ter uns 20 e poucos anos. Uns 20 anos. E aí, você, depois disso, você voltou na comunidade, mas não Ainda voltou... Não. Você não voltou... Nas comunidades que eu digo... Isso. Você foi em comunidades depois disso, mas para pregar a palavra. Para pregar a palavra. Até na cadeia. Até na cadeia. Eu fui para pregar a palavra. É como a gente olha que Deus, ele é o único que vira cativeiro, muda a sentença, realiza ações e ainda nos dá a vitória. Esse é o nosso Deus. Tem pessoa agora nos vendo, de repente, que se ela está vendo até agora esse depoimento, com toda certeza ela tem interesse, né, em saber mais. E, de repente, ela está passando uma situação difícil e nem chega, às vezes, perto disso. Mas, para ela, é um absurdo, é o fim do poço. O que a senhora tem a dizer para essas pessoas? Ou até mesmo tem pessoas que olham e falam que não tem jeito. Tanto de um lado diz que não tem jeito e uma mãe chora dizendo que tem jeito sim. E eu quero dizer para você que está nessa expectativa, que tem um filho nas drogas, no crack, uma filha na prostituição ou no vício. Tem jeito sim. Teve jeito para mim, teve mudança para a minha história. Não para, minha irmã não parou de orar. Minha família não parou. Então não pare. Deus muda sim. Deus transforma sim. E olha eu aqui. Para a honra e glória do Senhor. Casada, missionária, tenho minha vida, tenho meu ministério.
E Deus ainda vai fazer muito mais. Então não desista. Deus olha por você sim, cuida. Perfeito. Eu dou um conselho para vocês que estão nos vendo, se você agora, porque assim, hoje o podcast é bem diferente. Eu sinto até a atmosfera diferente no ambiente. Se você tá aí nos vendo até agora é porque com certeza Deus está falando contigo. E Ele quer mudar a tua história, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer fazer com que você possa de uma vez por todas decidir. E agora eu entro na palavra, decisão. Isso aí. Fala o que a senhora decidiu e já aproveita e fala o que essas pessoas têm que decidir para mudar a vida. Então, quando a última cadeia que eu fiquei, eu peguei 10 anos. E saí de lá e eu morei na rua. Eu tive uma trajetória muito ruim, que me inclinou para um lado. E eu tinha um vazio, que era um vazio de querer uma mudança, mas não conseguia. Sozinho a gente não consegue, não adianta. Se Deus não entrar, a gente não consegue, porque Ele é o Todo-Poderoso. E quando eu saí e tudo isso me aconteceu, eu fui para o céu de recuperação. Ficou eu e Deus. E lá veio uma expectativa, que fala no final de ano, que passa... A retrospectiva. Isso aí. E da minha vida, da infância, adolescência, juventude e depois mulher. E de lá para cá veio isso tudo e eu não tinha adquirido nada. Só marcas de dor, marcas de tristeza, marcas de saudade e sonhos que não se realizou. E eu parei e falei, não, estão me apresentando um Deus que muda, que salva e que liberta. E eu quero essa libertação, eu quero essa cura na minha alma e eu quero esse novo de Deus. E eu aceitei Cristo para caminhar e para viver uma eternidade. E aí eu aceitei Jesus. E aí decidiu. Decidi. E não só aceitar, mas segui-lo. O que é aceitar? Aceitei Jesus. As pessoas ficam muito, às vezes, nessa... Aceitar Jesus. Você decidiu. O que é arrependimento? Porque você se arrependeu. Arrepender é não fazer mais. É não fazer mais. Não fazer mais. Porque tem o remorso, né? Eu quero sair por causa disso, por causa daquilo, e chora, e faz. Tá? É o remorso. Mas depois faz de novo. Mas o arrependimento, você não consegue mais retornar à prática. Porque você não quer. Você decidiu não praticar mais. É uma decisão. Às vezes a pessoa fala assim, mas vai para a igreja, ele está errando de novo. Ele ainda não teve essa certeza da decisão dele. Ele precisa olhar para a vida dele, parar e falar, não dá mais, isso não é bom para mim. Eu decido parar. Isso aí. É como você numa empresa. Se você falar, não quero mais prosseguir. Se dá uma de fracassado, quem vai levantar você? Se a empresa é sua, ninguém pode fazer por você, né? Aquilo que você tem que fazer. Isso é na sua vida. Se você não se decidir, ninguém vai fazer por você. É você próprio. Então tudo parte de uma decisão. Preste atenção nisso aqui, você que está nos vendo. Você tem que decidir hoje mudar a sua vida, né? Hoje a missionária Ana Lúcia está aqui com a gente, conversando. Isso é um instrumento de Deus para falar com você que está nos vendo, que você precisa decidir hoje mudar a sua vida. O arrependimento, a palavra arrependimento significa mudança de mentalidade. E não tem como eu mudar a ação do meu corpo se eu não mudo antes a minha mente. E como a gente muda a nossa mente? Quando a gente tem um encontro com aquele que é mudador de mente, com Cristo Jesus. Jesus, ele não veio pregar uma religião. Ele veio pregar salvação, ele veio pregar mudança de vida, ele veio pregar coisas maravilhosas, né? Infelizmente, o sistema religioso ele tem contaminado muitas mentes de pessoas e elas ficam com repugna, né? Com ojeriza, com ódio do sistema e aí pegam isso e colocam em Cristo. E Cristo não tem nada a ver. O que é Jesus para a senhora? Vida. O que ele... Eu sei, vida... para mim também ele é vida, mas assim... Fala para essas pessoas sobre... Porque assim, vamos botar aqui sentimentos. A senhora antes ódio, revolta, indignada, fúria, ira. Eram esses sentimentos. E outros mais ruins. Agora, teve a decisão, passou por arrependimento. Não que ela seja isenta. Não vai ter nunca mais. Não é isso, nós somos seres humanos. Porém, hoje, o que prevalece na sua vida? O que Jesus fez na sua vida emocional? Ele me amou. Me amou primeiro. Ele se deu por mim, né? E ele estava sempre disposto. Eu peguei uma oportunidade, né? Porque talvez tenha a mãe me ouvindo, ouvinte,
né? E fala assim, mas ele não consegue. Mas o Senhor Jesus, ele nos dá a oportunidade, proporciona momentos para que a gente corra, fuja. E eu agarrei essa oportunidade. Quando eu conheci Jesus. Eu conheci Jesus, esse Jesus meu Salvador, meu amigo, meu mestre, a qual eu não consigo olhar nenhuma esquerda e nem direita. É só a frente. Eu não quero... Para mim, não me importa se um faz, outro deixa fazer, um não quer, outro não quer, outro que aconteceu isso e aquilo. Eu não tenho a ver com os erros de ninguém, nem da posição, mas sim da minha ida até ele. Eu marquei um encontro com ele no céu. E é isso. E eu vou até o final. Porque o que ele fez na minha vida, ninguém faria. Então a decisão tem a ver também com fé. Isso. Muita coisa. E a senhora sempre acreditou em algo maior. Sim. Mas não tinha tido um relacionamento íntimo com esse algo maior. Sim. E hoje, qual é a transformação? Hoje, como é a sua vida? Porque você falou tudo bem do passado. Agora fala um pouco da sua vida hoje. Como você é com Deus? Como é você na sua rotina? Quais são as expectativas, suas aspirações? Como é que é hoje, Ana Lúcia? Hoje eu sou feliz, né? Hoje eu posso dizer para você que eu não tenho aquele desespero. Eu tenho o que ter. Eu tenho que correr atrás disso. Eu tenho que fazer aquilo. Não. Eu tenho fé. Eu tenho fé que não é para mim fazer, não está no meu alcance de fazer, não é para agora. E eu vou esperar em Deus, porque Ele vai fazer, Ele vai resolver, Ele vai me dar direção, Ele vai proporcionar. Hoje eu acredito nele, mantenho a minha fé nele. Outra hora, o porquê disso tudo na minha vida? Porque eu queria fazer, Vou dar isso para minha mãe. Eu não vou esperar. Eu não quero esperar a hora, o tempo, quem. Não, eu vou lá e vou resolver do meu jeito. E hoje não é do jeito de Deus. E ele me proporciona isso. Muitas das vezes na minha vida, como cristão, eu tive umas necessidades como a gente tem. A gente tem umas necessidades. A gente tem umas vontades, a gente tem sonhos, mas é no tempo dele, necessidade. Coisas que dá pra gente fazer, nós vamos fazer, mas o que é para ele fazer, ele vai fazer. Eu queria deixar algo aqui que eu fiquei muito emocionada com Deus, quando ele começou a se realizar na minha vida, na minha fé. E foi de uma maneira que eu casada, já eu passava muita dificuldade, porque era início de casamento, meu esposo era bem novo, 2 filhos, começo da trajetória, e eu fui tomar um café. E quando eu tomei um café na minha casa, o café estava amargo. Eu fui procurar açúcar, não tinha. Eu não tomo café amargo, né? Nunca tomei. Eu era daquela que não tinha, eu ia atrás e meu marido foi trabalhar. E eu fiquei pensando na cozinha. Eu falei, meu Deus, vou contar de 1 até 3 para engolir esse café amargo. E viciada no café da manhã, né? E eu fui, no 3, a companhia bateu. E quando eu fui atender, era uma irmã que andava comigo em missão, e ela falou assim, olha, eu rodei na minha cozinha, Deus mandou trazer esse negócio aqui, eu nem sei o que é, que eu peguei rápido, e quando eu abri, era 1 quilo de açúcar. E ali foi, sabe, para mim, para muitos, vai ser, 1 quilo de açúcar. Não! Foi o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Eu falei, nossa, se ele fez isso, se eu pensei, e ele fez, dirá quando eu falar, quando eu tiver uma intimidade maior, vai fazer coisas grandes, e tem feito. Né? Hoje eu sou uma missionária, o senhor participa lá da nossa família, e Deus fez coisas maravilhosas. Eu sou casada no papel, que era um sonho meu, né? Já fui, né, fui entrevistada, né? Já passei no Datena, coisa que para mim é impossível, uma alguma coisa, uma mulher, e já está numa rede social, já está com a tua vida estabilizada, só Deus faz isso. Só Jesus muda o cenário cativeiro. E hoje eu tenho amigos. Hoje eu não sorria. Né? Eu andava sempre bicuda, sempre rancorosa. E hoje ele curou minha alma. Ele me trouxe um novo de vida. E eu sou maravilhada com ele. Muita coisa, muita coisa. Muito bom. A gente só dá valor, né? Muita gente na igreja não dá valor, às vezes, a Jesus, pelo motivo, de repente, de não ter passado um problema tão grande, né? Por ter uma vida muito confortável, vamos dizer assim. E tem outros que já passam problemas grandes, mas aí por passar o problema, eles falam que Deus não existe. Só que a gente entende que precisamos ter fé em Cristo, independentemente das nossas circunstâncias. Porque não é porque eu sou cristão que eu não vou passar um problema. Não é porque eu sou um cristão que eu não vou ter algo ruim. Hoje a senhora entende isso. Entendo. Mas no passado não havia esse entendimento. No passado você tinha um problema, então você fazia de tudo para que resolvesse
o mais rápido e do teu jeito. Hoje não. Quando tem um problema que a senhora não pode resolver, a senhora vai fazer o quê? Eu vou atrás, vou procurar Jesus. E o que mais me chama a atenção, ô pastor João, é que o problema maior eu tinha na alma. Na alma. Hoje, se eu não tiver nada como eu não tinha, eu estou feliz. Porque eu tenho Jesus. Não me importa se na minha mesa não tiver carne, ele não vai deixar ficar com o prato vazio. Ele vai botar a comida ali. Não pode botar a minha picanha que eu quero. Não pode botar o que eu desejo, mas é o que ele deseja para mim. E tá certo, porque a minha alma foi curada. O passado não me pertence mais, o que eu vivi não me pertence mais, ele me deu uma nova trajetória de feliz da vida. Não vai ser uma caneca de ouro, não vai ser que vai deixar eu feliz. Eu já sou feliz sem tê-lo. Isso aí. Né, as coisas dessa terra. E isso que muitos filhos, muitas meninas que estão por aí precisam entender, que a alma dela geme e que só Jesus pode fazer o sobrenatural na alma, cura. Será que é por causa disso que as pessoas buscam o tempo todo prazer? Sim. Buscam prazeres. Para encher aquele vazio. Para preencher um vazio que não tem como ser preenchido. Que é onde é o espacinho ali específico de Deus. É desse jeito. É onde Deus vai ali encaixar, que a senhora tá falando uma coisa que eu também vivi. Eu não era feliz, era triste, depressivo. De repente você tá triste, você tá amargurado, depressivo na sua casa. E só tem um remédio. É um remédio. Hoje o assunto aqui é estritamente espiritual. Mas por quê? Se você não estiver bem espiritualmente, você não vai estar bem emocionalmente e muito menos fisicamente. E você pode estar dizendo assim, poxa, mas aí eu não sou religioso, eu não sou cristão, eu não sou nem adepto a religiões. Eu não quero te falar aqui de religião. A gente está falando aqui de Jesus. A gente está falando aqui de um homem, né, que era Deus na nossa fé, que se fez carne e morreu numa cruz para me salvar todos nós, né? Verdade. Inclusive que, né, eu sou uma pessoa muito assim, já deu para perceber, eu vou atrás do objetivo e Jesus ainda comigo ainda fica mais fácil, né? Porque ele que vai na minha frente. E hoje, né, eu sou uma empresária, né? Pastor, eu sou uma empresária. Nem entramos nesse assunto, né? Que está aqui no... Mas Deus fez isso. Foi ele que faz. Talvez eu vou falar agora de que eu sou uma empresária, mas o que eu, né, tá nas minhas mãos e... isso. Mas você não sabe que é dali que Deus restaura a vida, sai alimento para pessoas, uma passagem. E Deus colocou um brechó. Né? Um brechó, eu não entendi nada. Que é o brechó da Miss. É o brechó da Miss. Conhecido aí na região. E eu não sabia de nada. Quando veio a minha mão, o Senhor falando, Senhor, um brechó. Né? Eu falei, mas se o Senhor quer dessa forma, e é ali que a gente trabalha no reino. Vem do reino, o Senhor manda para nós, ali a gente recebe roupa, a gente compra também, e as pessoas procuram, e não só a compra. Né? Ali já entrou pessoas querendo se suicidar e saíram dali alegre, porque ele está ali. Foi um propósito dele, foi só um caminho. Pessoas que já se afastaram e retornaram através daquele lugar. E eu entendi que aquele lugar, além de me parar ali, por ser uma missionária aí, tá em movimento em vários lugares, cidades, regiões. Deus me parou ali porque tem almas no ambiente, naquele local, para ser alcançada. E o propósito de Deus foi transformar a minha garagem num brechó. E eu tinha que estar ali, porque ele saberia que ele ia trazer todos eles ali. E Deus tem trabalhado naquele lugar. Ali é uma palavra, é uma oração, meia hora de conversa. Tem uma mesa do café e eu sou isso aí, espontâneo. O que Jesus fez na minha vida, eu estou louco para que faz na sua. Então, quando para perto de mim, eu fico ansiosa. Você vai conhecer, vão tomar café. Aqui tu fica à vontade, quer chorar, chora. Vamos orar, vai levar a roupinha. Mas a gente levar a roupinha, nós vai começar, fica à vontade. E o brechó da Miss é ali no Âncora, né? Rua das Camélias. Rua das Camélias, número 20. Isso do aí. lado da Igreja Assembleia de Deus, Tudo pelo Reino. Que inclusive funciona toda terça, a partir das 7h30, e todo domingo a partir das 7 horas. Você é convidado para estar lá. Sim. A missionária Ana Lúcia e o pastor Marcelo, hoje ele não pôde vir, está cansado, está descansando, mas assim, é uma alegria imensa estar aqui. Missionária, eu gostaria, a gente está caminhando para o final, Sim. né? É muito bom estar aqui, a atmosfera ela está totalmente diferente. Você que está aí, já te peço, dá um like aí e compartilha esse vídeo. Agora é sério, agora nem pensando em engajamento na rede social. Compartilha esse vídeo com 3, 4, 5 pessoas que você vê que tem uma necessidade de receber essa mensagem.
Compartilhe esse vídeo com pessoas que você vê que tem necessidade de escutar isso que foi falado aqui, para que de repente possa ter uma virada de chave, uma mudança na vida dela através da palavra de Deus. Missionária, fala para mim assim, Jesus mudou a sua vida, Jesus mudou a minha também, mas de repente a pessoa tá ali, tá aí, como é que eu faço? Porque às vezes a pessoa tá toda atolada, ela tá em casa, quais são os passos que ela deve dar? Qual é a primeira atitude que ela deve fazer nos vendo? O que ela tem que fazer agora? E aonde ela tem que ir? O que ela tem que fazer? Dá esse direcionamento para essas pessoas. Então, eu vejo que aonde você está, você pode clamar. E já procurar uma pessoa, uma igreja, um local, que você se sinta bem e seguir. A decisão tua, a sua escolha, que vai definir o seu futuro. Então, se você escolher agora, nesse exato momento, aí onde você está, levantar as suas mãos. Senhor, eu te aceito como meu único suficiente Salvador. Ele está aí. Os olhos dele é como chama de fogo. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então, ele está aí. E procura uma igreja mais próxima da sua casa. Se aliancia com ele e deixa ele fazer. O envolvimento dele conosco é deixar ele fazer. Já viu quando você deixa a panela de pressão lá no fogo? Você deixa ela cozinhando, você fica abrindo toda hora? Você interfere? Senão o feijão não vai cozinhar por ser duro, né? Então, muitas das vezes entrou uma dureza no seu coração, uma mágoa no seu coração. Aí tem que ele fazer, ele te refazer de novo. E para isso, deixa, fica tranquilo, vai. Sem pensar no que vão falar, sem pensar em como vai ser, eu vou deixar ele fazer, e que ele vai te guiar. E o caminho que ele vai te levar é de uma vida eterna. E é isso que eu deixo para você. Um caminho de vida eterna, salvação. É o primordial para a minha vida. Perfeito. Salvação, vida eterna. Isso aí é um assunto para a gente falar horas e horas e horas e horas, mas estamos já caminhando para o final. E eu gostaria de está fazendo 2 perguntas finais, tá? A pergunta que eu quero fazer, que você já falou, deu o direcionamento para a pessoa agora onde ela estiver, ela reconhecer o Senhor Jesus como seu Salvador, reconhecer como ele seu Senhor também, né? E reconhecer isso, e também a questão de direcionar para uma igreja. A pergunta primeira é, existe alguma igreja perfeita? Porque de repente a pessoa deve estar esperando, tem muita gente que espera a perfeição, algum ser humano, porque ser humano não tem, mas existe lugar perfeito? Porque às vezes a pessoa vai ficar olhando, pô, não vou em tal lugar não, porque acontece isso. Então, perfeito é o céu, né? Lá é perfeito. Então a gente vai entrar em alguns lugares e ninguém é igual a ninguém. Somos pessoas diferentes. Eu tenho um jeito, o pastor João tem outro, você pode não gostar do riso da irmã ou da outra, mas você não vai lá no intuito de ver ninguém. Você vai lá de se relacionar com Cristo. Se você pensar eu não vou por causa de A, eu não vou por causa de B, eu não vou lá porque a igreja é assim, fulano é... Não! Você não vai chegar aonde Deus quer para a tua vida. Eu vou lá por mim, fala isso, eu vou lá por mim, eu necessito, eu preciso. E ninguém que está lá vai poder mudar, mas ele sim. E foi assim na minha vida. Pastor João, quando eu entrei na igreja, antes de ser, né, cristã, né, isso já acontecia no nosso meio, né? Essas coisas que estão acontecendo hoje em relação à igreja. Só que quando eu estendi as minhas mãos, quando eu decidi uma transformação de vida, quando eu decidi a seguir esse caminho de Jesus e a Cristo, eu não olhei para ninguém. Eu olhei pelo que ele fez por mim. E o que ele fez por mim abana tudo. Eu não quero saber de ninguém, eu quero saber do que ele fez por mim. A minha gratidão por ele, a minha ida para ele, a minha busca por ele, ele fez por mim. Eu olho para mim, olho para o que ele vai fazer, e o que ele manda eu fazer é ajudar as pessoas, independente de quem elas são. O que ele manda fazer é pregar, é ministrar, é ir de madrugada se tiver que ir na casa de alguém, é ser usada para curar alguém, libertar alguém, ajudar alguém, e ponto. Porque não existe ninguém perfeito. Eu também posso errar. Eu estou aqui, mas eu posso errar, o pastor João pode errar. Mas a gente só não cai no precipício. Por quê? Porque a gente tem Jesus. Porque ele nos direciona.
Ele nos leva a um caminho. E você precisa entender, se você ficar nessa, eu não vou por causa disso. Você vai ficar aí com essa mágoa, essa tristeza, e ninguém vai poder te ajudar, a não ser Jesus. Olha para ele. Olha para ele. Ele é o alvo. Ele é o alvo. Ele é o alvo. Só tem uma determinação e se torna um alvo. Já viu aquela flecha que quando você vai, ela tem o teu destino? Tem o teu destino. Quando chegar na direção de ir para ele, o teu destino é o quê? É chegar a ele. Ponto. Tem algum versículo ou passagem na Bíblia, de alguma história na Bíblia que te marcou? Tem. É um versículo, né? Esse versículo que diz que foi o que eu levo na minha trajetória, que é o ladrão. Ele somente vem para matar, roubar e destruir, não é isso? E o nosso Deus, né? O nosso Senhor, ele vem da vida e vida com abundância. Isso. Então, quando o inimigo entrou na minha vida, ele entrou para me destruir, para me matar e para roubar os meus sonhos, né? E o Senhor veio para me dar vida. E vida com abundância. E através da vida que ele me deu, os meus sonhos estão sendo realizados. Eu estou viva para a glória de Deus e ele não destruiu nada. Ele reconstruiu o que havia em mim destruído. Perfeito. A gente, então, está caminhando para o final entendendo que existe solução para os seus problemas. Não é o fim, tá? Você que é empresário, empreendedor, você que é um ser humano que está passando, de repente, uma dificuldade. Ah, eu tenho dificuldade no casamento. Eu tenho dificuldade... Deixa eu falar um negócio, assim, perdão. Pode falar, pode falar. Eu vou ter que rir um pouquinho, né? Porque ele botou o café aqui e eu lembrei que eu acabei de falar sobre a minha fé, né? No café. Não bebi o café amargo. Mas eu encontrei assim. Mas ainda bem que esse aí já tava açúcarzinho do lado aí, né? Amém, amém. Mistério. E aí, meus irmãos, amados, queridos, você que está aí agora e pode estar esperando assim, puxa, eu queria que fosse outro assunto do podcast do João e tal. Hoje, eu trouxe a missionária aqui pra gente passar pra você o seguinte: existe uma salvação e uma mudança de vida que você ainda não entendeu. Porque se você tivesse entendido, você estaria vivendo ela. E foi o que a gente experimentou. Porque eu costumo dizer que Deus é igual uma laranja. Você só sabe o gosto quando você prova. Não adianta eu pegar uma laranja aqui, igual a água, eu tô provando aqui a água. Fala, nossa, a água aqui é excelente, maravilhosa. Você não sabe, quem tá provando sou eu. Então você tem que provar da mesma água, comer do mesmo fruto, para que você possa entender, ou seja, você tem que experimentar Deus. E só tem uma maneira de experimentar a Deus, é quando você é humilde o suficiente para reconhecer que você não consegue sozinho. Quando você se humilha, e geralmente são em situações difíceis que a gente se humilha, como a senhora fez. A senhora, quando estava caminhando por aquele caminho, sabendo que seria assassinada, o que passava pela sua cabeça? Ah, muita coisa. Muita coisa, muita coisa. É uma... como que eu posso dizer? Uma mistura. É uma mistura. E o que foi só lá na hora mesmo do fato que como eu contei, que eu comecei a lembrar do Senhor, mas ao mesmo tempo eu tinha, assim, pensado em muitas outras coisas, mas não no Senhor. É verdade que quando falam que a gente está morrendo, ou praticamente ali, passa o filme da vida? Não. Caiu por terra isso. Caiu por terra, não. É tão desesperador que você não consegue pensar. Você quer sobreviver. Você estava ali só pensando assim, eu tenho que viver. Eu tenho que viver. Eu estava agonizando. E a mente em Jesus, porque eu ouvia falar. Então só ele me ia tirar dali. Ele de fato foi o salvador literal ali. Ele tinha que se salvar ali literalmente. Como muitas das vezes, né, eu trabalhei em resgate, né, em comunidade, de tirar pessoas também de lá, de dentro do tráfico, quase morto. Trabalhei no centro de recuperação, onde trabalhava nessa área de meninas toda arrebentada, a gente ia lá e trazida para o centro de recuperação. E eu tive com né, que ele acabou não sobrevivendo porque ele estava muito ruim. E ele também não conseguia. E eu chorei muito aquela noite porque ele deitado e a gente conversamos a noite toda e ele falou, eu não vou conseguir. Eu sei que eu não vou voltar.
E eu falando, e aí? Não pensou, no momento ele só pensava em Jesus. Só em Jesus. Ele passou ali o período da noite com a senhora e no outro E dia ele morreu de faleceu. manhã. Foi triste. Mas ele foi com Cristo. Foi com Cristo porque a gente fizemos apelo e sabia que não tinha jeito, né? Pelas feridas. E muitos, né, passaram, muitos a gente conseguimos, através do trabalho da igreja, né, a qual eu estava residente lá de centro de recuperação, e muitos hoje a gente vê de pé. Né? Deus deu uma oportunidade e eles se decidiram. Decisão. Isso aí. Hoje a palavra desse podcast são duas: decisão e arrependimento. Quando você decide não querer mais essa vida, eu falo porque eu também passei por isso, em tudo, até na questão financeira. Você que tá vendo aí também, financeiramente é a mesma coisa. Você tem que decidir não ser mais pobre. Quando eu falo pobre, eu não tô falando de ser milionário, rico, não é isso não. É de você não ser escasso. A escassez é mentalidade. Escassez é uma decisão. As pessoas escolhem ser escassas. Então você tem que decidir, não, eu vou prosperar. Eu decido, eu vou crescer. Mas é buscar os meios para que você cresça. Isso aí. E o arrependimento é a mudança. Mudar a sua mentalidade para que você mude os seus sentimentos e mude o seu comportamento. Eu vou deixar a senhora agora, nos últimos minutos, deixar um recado. Esse recado, eu costumo dizer para as pessoas que vêm aqui, é que você agora tem, por um poder milagroso, acesso a todas as pessoas que estão na internet, vendo televisão. Agora você vai aparecer para todo mundo. Você já vai aparecer para muita gente aqui. Mas pensa agora que você vai aparecer para todo mundo. E você vai ter ali 5 minutos para falar com essas pessoas do mundo todo. E vai ser nos Estados Unidos, vai ser na China. Porque quando você falar lá, alguém vai traduzir o seu idioma e eles vão entender o que você falaria para essas pessoas. Pode deixar esse recado aí. Então, eu queria orar Amém? por essas pessoas. Então ore por Então, elas. oremos. Senhor Jesus, eu sei que aqui tem estados, localidades, países, cidades. E, Senhor, o Senhor é um Deus de perto, de longe. É o nosso Deus, é da eternidade. Pai amado, Pai, que sabemos que entre nós tem pessoas, Senhor amado, angustiadas nesse momento, famílias sofrendo. Ah, Senhor, países em necessidade extrema. Pai amado, que só o Senhor pode fazer. Mãe, esposo, filho, neto, empresário, do empresário a comerciante, do comerciante a vendedor de bala. O Senhor é um Deus que realiza sonhos, que interfere, aleluia, naquilo que você pensa que não tem jeito. Então, Senhor amado, vai de encontro a cada um, vai na alma, tira essa angústia, prospera, liberta, cura, salva. Pai amado, entra agora naquele lugar onde ninguém pode entrar, faz o que ninguém pode fazer. Pai amado, lágrimas nesta tarde pode estar, Senhor amado, passando pelo rosto. Enxuga, Senhor amado. Pai amado, conforta, consola pessoas, Senhor amado, que possam estar nesse momento também, Senhor. Enterrando um ente querido. Pai amado, pessoas que agora não crer mais por motivos, Senhor amado, Senhor querido, fútil. Pai amado, Pai querido, entra, Senhor, como o Senhor entrou na minha vida. Por muitos anos, Senhor amado, eu vaguei. Por muitos anos, Senhor amado, eu estava procurando. Por muitos anos, Senhor amado, eu tenho marca hoje, Senhor. Mas a marca maior, Senhor amado, que está registrada em mim, é na minha alma, a sua identidade. Porque o Senhor me resgatou. Resgata, Senhor, pessoas, Senhor. No tráfico, nas drogas, na prostituição, pessoas no alcoolismo, pessoas no vício, Senhor amado. Toma as crianças. Toma cada um, toma este lugar aqui, Pai, nas tuas mãos, que está sendo um canal para muitos e muitos lá fora. Para muitos e muitos, Senhor amado, próximo. Pai amado, porque eu creio que o Senhor fará coisas grandes através deste lugar. Porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Pai amado, nos dá, Senhor amado, alegria constante. Essa mãe, esse pai. Senhor amado, faça deles, Senhor amado, felizes. E cura todas as feridas do interior do seu povo. Toma a nossa sociedade, toma a nossa vida, toma o nosso país. Em nome de Jesus, nas suas mãos. Amém. Amém. Diz amém na tua casa aí, porque essa oração foi forte e foi para você entender que Deus te ama. O amor de Deus, eu vou falar aqui para terminar que
A missionária Ana Lúcia, a diferença da missionária antes e depois, com a minha também, mas a história hoje dela, é porque antes ela não se sentia amada. E hoje ela tá plena no amor. Ela não depende de fulano, de beltrano, às vezes nem de marido, porque o amor de Deus, ele completa. Ele é completo. E o amor que nos faz ser feliz. É verdade. Um ser humano que não é amado, ele não é feliz. Mas se você não se sente amado por Deus, você se torna infeliz, infelizmente. Ok? Então que você possa compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas. Foi um prazer, muito obrigado a senhora ter vindo aqui. Agradeço muito, espero ter outras oportunidades, a gente ter outras idas e vindas por aí, tá? Amém. Fico feliz, tomou um café aí, tá bom? Tomei. E você curte aí, compartilha. Ó, eu não vou nem falar fale menos e venda mais no final, não. Eu vou falar outra palavra aqui, tá bom? Não se esqueça, fale menos e se arrependa mais. Tamo junto. Meu Deus.